Olá pessoal, bem-vindos a mais um Study With Me. Sou Emily, estudante do último ano de Medicina, e neste vídeo faremos uma sessão de estudos de aproximadamente 2 horas, separada em blocos de 55 minutos. Eu vou mostrar algumas das minhas estratégias de estudo, dicas de como estudar mais e como eu faço anotações no Notion, por exemplo. Bom, antes de iniciar a sessão em si, eu estou fazendo algumas anotações no meu planner de Harry Potter da Imaginário. E eu falei tudo isso sobre esse planner porque eu já fiz 2 vídeos sobre ele, certo? E os links estão aqui na descrição. Enfim, eu tenho alguns minutos antes das 3 da tarde, que foi quando me programei de começar a estudar, e assim eu decidi revisar um pouco sobre as minhas tarefas do dia. Além disso me ajudar a focar um pouco mais, eu aproveitei desses minutos que eu tinha para replanejar um pouco das coisas que eu tinha para fazer, porque eu passei a manhã toda no hospital e eu cheguei em casa um pouco mais tarde e também mais cansada do que eu esperava, então eu usei desse tempo para replanejar algumas atividades. Pronto, às 3 da tarde eu começo de fato a sessão e aqui eu estou utilizando desse tablet para tentar mostrar para vocês o horário, embora não com muito sucesso, e também para mostrar para vocês esse timer, que ele é bem visual, que eu gosto de utilizar de vez em quando, justamente por esse fator visual. Ele ajuda então a gente a ter uma noção melhor do tempo que a gente está programando, e isso ajuda a focar mais, ajuda a motivar mais também. Um ponto pertinente de comentar neste momento é o tempo desses meus blocos de estudo. Eu gosto de fazer algo entre 45 e 55 minutos, geralmente. Há quem prefira menos tempo, mas eu já me acostumei com essa quantidade de tempo e me sinto bem. Acho que meu estudo flui melhor assim. É uma quantidade de tempo que me permite compreender certos conceitos mais complexos, por exemplo. O que uma sessão de 25 minutos, como é o clássico lá da técnica Pomodoro, geralmente não me permite. Mas, de toda forma, me forço a parar por 5 minutos no final dessa sessão de estudo para dar uma volta na casa, andar um pouco, beber água e tal, antes de voltar. Só se eu me sentir muito engajada lá na situação e tal, nos estudos, enfim, eu deixo essa pausa para depois do outro bloco, enfim. Então, neste primeiro bloco, eu resolvo começar resolvendo as questões do final do capítulo, mesmo ainda não tendo estudado o capítulo em si. Com essa técnica, a ciência já tem documentado bem como aumentamos nosso aprendizado e nossa retenção sobre aquele conteúdo quando a gente for estudar ele em seguida. Enquanto resolvo as questões, eu uso desse bloco de post-its, como vocês podem ver, para esconder as respostas, e além disso também uso dele para anotar eventuais distrações, ou seja, pensamentos que me aparecem enquanto estudo, que, enfim, para focar no estudo em si naquele momento, eu anoto apenas as ideias que vêm me acontecendo para tomar uma atitude depois, ou pensar sobre elas depois da sessão de estudo. A tendência da gente é esquecê-las depois, então, para evitar distrações, eu apenas anoto e continuo estudando, mas eu reviso elas depois. Depois das questões, eu começo a assistir a primeira parte da aula sobre o conteúdo, que são os distúrbios do equilíbrio ácido-base. Eu não ia estudar este assunto hoje, mas depois da semana que tive na UTI pelo estágio, eu resolvi que seria melhor adiantar os estudos sobre essa parte. Depois da primeira parte da aula, temos 5 questões sobre o conteúdo para responder, lá na plataforma das aulas mesmo. Contudo, nessa aula eu fiquei um pouco chateada porque as questões são basicamente do assunto da segunda parte da aula, então eu não podia praticar de fato o que eu acabei de aprender em si. Assim, errei algumas questões, mas guardei os seus comentários no Notion para revisá-los depois, quando eu realmente estudar essa parte do conteúdo. A few moments later. Então, depois de uma pausa de cerca de 6 minutos, em que eu andei pela casa, brinquei com meu cachorro, bebi muita água e voltei para o meu quarto, eu coloquei um novo timer de 55 minutos e... Bom, ao invés de estudar, eu me perguntei why not e abri o YouTube e coloquei um vídeo de uma música que eu estou completamente viciada, que é do filme de Bo Burnham. E eu já assisti esse filme 2 vezes nas últimas 2 semanas, e é só o que eu consigo escutar nessas 2 últimas semanas também, que são as músicas desse filme. Enfim, eu sei que isso não é o maior sinal de disciplina, mas temos que permitir um pouco de diversão naquilo que estamos fazendo, eu acredito. Seja nos estudos ou no trabalho, se uma música pode deixar as coisas um pouco mais divertidas por alguns minutos, nos motivando, por exemplo, a voltar ao ritmo de estudo, enfim, why not? Assim, volto a responder as questões enquanto a música tocava e depois do vídeo terminar, eu deixei o álbum tocando no Spotify. Em seguida, voltei ao Notion para continuar minhas anotações. Como vocês podem ver, eu já faço as anotações usando
dos toggles no Notion para esconder as respostas e assim praticar o estudo ativo. É bem mais eficiente quando você tenta lembrar do que estudou do que quando você apenas lê novamente o conteúdo. Embora a releitura dê uma sensação de familiaridade, parecendo que a gente já sabe das coisas, a ciência tem mostrado repetidamente como isso é uma ilusão. Na maioria das vezes, quando tentamos explicar algo que achamos que sabemos porque a releitura passou aquela sensação de falsa familiaridade, nós não conseguimos explicar aquele assunto. Assim, para você ter mais garantia em um assunto, em um conteúdo, nada melhor do que se testar mais, por meio de flashcards, que é basicamente o que eu tento simular com a utilização desses toggles no Notion, ou resolvendo questões mesmo. Assim como no final desse segundo bloco eu terminei a primeira parte do conteúdo, eu resolvi então parar por aqui, por enquanto. Já eram 5 da tarde e eu ainda ia fazer meus exercícios do dia, para depois à noite ainda estudar um pouco mais e trabalhar em algumas coisas. Enfim, então é isso pessoal, qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês queiram falar, podem me deixar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você irá gostar também de me seguir no Instagram, porque lá eu dou várias dicas e compartilho mais da minha rotina nesse finalzinho de internato de medicina. Tenha uma boa semana pessoal e não esqueçam de serem gentis com si próprios. Bye!